Cacos, fatos, boatos e tatos. Fotos, focos, fósforos. Fogo, paixão, tesão, rap, trap, funk. Beats, pitacos, papos, vem contar cacos. Canto, teatro, dança, arte, vida, ação. Salve, salve! Hoje eu começo o programa sentado, não porque eu estou cansado, mas é porque eu estou a fim de começar o programa assim para fazer uma coisa diferente para você. Olha só, o programa Conta Caco nunca deixa de abrir, né, falando sempre assuntos que são muito importantes e pertinentes à nossa realidade. Eu precisei abrir esse programa sentado porque, assim, o que eu vou falar mexe muito comigo e mexe com você que está nos assistindo neste momento. De 1 ano e meio de pandemia, de todas as atrocidades que a gente viu no decorrer desses 18 meses, não só no Brasil, mas no mundo, mas muito mais no Brasil, em função do desgoverno total que nós temos. Ontem eu ouvi na CPI uma frase que, para mim, é uma das mais atrozes que eu ouvi em toda a minha vida com 54 anos de idade. Essa frase foi dita por uma advogada, não que ela tenha dito a frase, mas ela disse o que se falou no meio, pasme, da medicina. E a frase é: óbito também é alta. Isso, para mim, é uma das maiores monstruosidades que eu ouvi em toda a minha vida. É pior do que terrorismo, é pior do que homicídio, é pior do que infanticídio, é pior do que qualquer crime. Porque são pessoas da área da saúde que foram preparadas, que estudaram para salvar vidas e consideram que morrer rapidamente libera leito de hospital e UTI, para colocar talvez pessoas mais jovens, como se a pessoa de idade mais avançada não fosse aquela que nos ensinou o que nós sabemos hoje. Isso é um desrespeito com a humanidade. Hoje nós contamos um pouco mais de 595 mil mortos. E aí fica aquela pergunta no ar: até onde? Sem contar que semana passada nós estávamos aí com mais ou menos 300 e poucos mortos por dia, que é um número que começou a dar uma tranquilidade, não que morrer 300 pessoas seja tranquilo, mas dar tranquilidade, porque a gente começa a pensar que esse número vai reduzindo cada vez mais até zerar. Só que esta semana a gente já está contando 800 mortos por dia. Isso é grave, é sério, e a gente tem um desgoverno total neste país. Reflita sobre isso. Mas, seguindo o programa, a gente vai falar de muita coisa bacana, temos convidados especiais, e claro, abrindo o programa, vou chamar a Charrud Store, que é a nossa parceira, que é lá de Piracicaba, que nos apoia no programa. Charrud Store, você encontra lá looks muito legais, você pode entrar em contato pelo telefone 19 99291 6405. Entre no Instagram, você vai dar uma olhada no seu look, monte o seu look, você vai encontrar bojo jaco, você vai encontrar jaquetas, agasalhos, tênis, camiseta, um monte de roupa bacana. E aos finais de semana, inclusive, você pode fazer contato lá com o Said, pelo telefone 19 99291 6405 e encomendar uma deliciosa comida árabe, charuto, tabule, mijadara e mais um monte de coisa bacana, baba ganoush e tudo mais. Pois é, e aí, falando da Charrud Store, a gente fala na sequência do quadro que foi estreia na semana passada. A gente estreou como política social, mas no meio do programa, que eu sempre falo, nosso programa a gente faz aqui tudo ao vivo na hora, decidimos que o programa passaria, o quadro passaria a ser política de ouro, por uma razão bastante importante. E ele é quem faz esse quadro comigo, é o meu mais do que predileto comentarista, Ricardo Borges. Bem-vindo mais uma vez, Ricardo. E hoje a gente vai falar uma coisa muito importante, né, Ricardo? Bastante importante, aliás. Primeiramente, é um prazer estar aqui novamente, né? É pela segunda vez, agora mais ambientado, né? E... Passou o nervosismo, Ricardo? Já agora passou. Não deu dor de barriga, não. Né? E o assunto que a gente quer falar aqui é sobre saúde emocional, saúde, né? Saúde mental, né? Saúde mental. Que a gente, nesses tempos de pandemia, a questão do confinamento fez com que viesse à tona e explodisse os grandes casos, depressão,
crise de ansiedade, síndrome do pânico, o índice de suicídios, né? Na verdade, assim, a gente está abordando esse tema hoje, nós estamos ao final já do mês de setembro, e setembro é o mês, né, que a gente chama de setembro amarelo, justamente porque é o mês do combate ao suicídio, né, Ricardo? E aí o Ricardo ontem falou, a gente vai abordar esse tema, porque é de fundamental importância. Lembrando, você acabou de citar alguns transtornos, esse índice de transtornos que existe, ele aumentou muito na pandemia. E que, aliás, o suicídio é uma coisa que nos preocupa não só de hoje, né, Ricardo? É uma realidade aí. Eu vou aproveitar para citar uma coisa muito recente que aconteceu no Brasil, para a gente poder falar em cima desse caso. Eu até pensei em trazer o vídeo e colocar no ar, mas depois, em respeito ao garoto, né, a memória do garoto, em respeito à mãe dele, eu estou falando do Lucas Santos, um garoto de 16 anos de idade, filho da cantora Valquíria Santos, que, em função de perseguição medíocre, idiota, de pessoas, porque ele fez um vídeo em que ele dava um suposto selinho no amigo, que na verdade ele nem chegou a dar o selinho, e em função disso, ele foi bombardeado de forma homofóbica pelas redes sociais, fez um outro vídeo pedindo para que as pessoas parassem, dizendo que aquilo foi uma brincadeira, que ele era hétero, etc, etc, etc. E, infelizmente, a pressão foi tão grande, né, via redes sociais, que o menino se suicidou, tirou a própria vida. Esse é um caso, e se tornou público e conhecido, claro, porque é filho de uma pessoa conhecida, e ele era um menino também muito seguido nas redes sociais, e isso assusta, né, Ricardo? Então, assim, a gente está falando de transtornos que levam a pessoa a cometer isso. Só que eu queria que você, Ricardo, analisasse o fato desse garoto e analisasse o que eu vou dizer. Eu não considero que o Lucas tenha se suicidado. Eu considero que ele tenha, sim, sofrido um homicídio doloso coletivo. Porque ele não queria perder a vida. Mas as pessoas participaram de forma dolosa e ativa para que ele cometesse o suicídio. E eu queria que você, como comentarista, como dono desse quadro de Política de Ouro, que trata de questões sociais, você que é um cara do meio social, desse a sua opinião a respeito disso. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. E trabalhe em cima dessa questão aí, para que as pessoas comecem a prestar mais atenção em casa, quem está do lado delas. Sim, porque, na realidade, a questão das pessoas estarem confinadas, as pessoas passam a não desenvolver aquilo que é muito importante, que é a empatia. Então, as mídias sociais, é muito fácil você julgar. Mas, por exemplo, se as pessoas realmente conhecessem ele, como ele é, como você me conhece, a gente pensa 2 vezes antes de fazer um julgamento. E a gente passa a desenvolver respeito mútuo, independente do que a pessoa seja, independente da opção de gênero da pessoa. A falta de respeito. Então, as redes sociais e essa faz com que as pessoas percam essa dimensão do respeito para com o outro. E isso, na realidade, o que foi? Acaba sendo que é o bullying. O bullying é a falta de respeito, né? Está agradando a você, mas está agradando ao outro. Por que o apelido ele sempre tem que ser um apelido que te joga para baixo? O apelido bonitão, é difícil você achar um cara que apelida bonitão, Ricardo, né? O bullying, você disse que é um desrespeito. Eu vejo o bullying como uma agressão. Sim. É uma agressão e grave, né? Porque quantos são os exemplos que a gente viu aí já em televisão de garotos que se suicidam ou que acabam matando alguém, agredindo alguém em função da pressão que sofre, né, com o bullying. E aí, Ricardo, você falou dos transtornos, dos mais variados transtornos que a gente conhece e que levam a pessoa a cometer uma barbárie dessa. Por exemplo, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem o transtorno obsessivo-compulsivo, você tem a esquizofrenia, você tem a psicopatia e tantos outros transtornos. Eu fiz pedagogia, fui professor por muitos anos, depois fiz pós em psicopedagogia, fiz atendimento clínico e vejo, né, o ser humano como uma pessoa que tem um comportamento muito complexo de ser analisado. Como dramaturgo que sou, como escritor que sou, como ator que sou, a gente estuda, né, dentro desse universo das artes cênicas e da dramaturgia, você estuda o comportamento humano.
E as pessoas muitas vezes desconhecem. E aí nós estamos num século XXI que o professor ele tem um desrespeito total pela sociedade hoje. Antigamente, quando os pais diziam, olha, se você chegar em casa com um bilhetinho reclamando do teu comportamento na escola, eu te mato. Era isso que a gente ouvia. Eu ouvi isso do meu pai. Claro que não mataria literalmente, mas a gente tinha um respeito muito grande. Hoje, se chega um bilhete em casa reclamando do aluno, os pais vão lá na escola e batem no professor. Quer dizer, a escola que tem que analisar o comportamento e o transtorno de uma pessoa, ela se tornou um local onde não se pode mais pensar que aquela criança porta algum tipo de dificuldade ou de transtorno, porque a escola não tem esse direito mais, porque o direito é só da criança. E isso é grave. E aí, essa criança ela pode ser um potencial homicida ou um suicida, que aí trata dessa questão que a gente está falando do suicídio, do Setembro Amarelo, que é uma coisa que você disse de forma tão brilhante. A palavra que eu mais gosto de usar é a questão da empatia. As pessoas hoje não sabem se colocar no lugar do outro, né, Ricardo? Isso que é muito importante. E quando você fala de comportamento, uma das descobertas muito importantes desses estudiosos é que nós somos fruto daquilo que nós aprendemos. Então, nossos comportamentos são aprendidos e nós temos a capacidade de mudar. Existe essa capacidade. Aquele negócio, pau que nasceu torto vai morrer torto. Não. Você tem a capacidade de mudar. É isso que é o bacana. Aquele jovem que era como nos temos, um porra louca, de repente vira um cientista. É a capacidade que, de repente, no momento da vida dele, ele falou assim, não, agora é aqui. Essa capacidade. O ser humano, na verdade, ele é metamórfico, né? A gente tem o direito de errar e tem o direito de corrigir os nossos erros. E você tem o direito de mudar de opiniões. A pessoa pode ter uma opinião X hoje e amanhã ter outra. E isso faz parte do processo até de evolução humana. Ricardo, a gente tem muito para falar durante o programa todo. A gente abre com política de ouro sempre, mas como a gente tem gente muito importante aqui, muito mais importante que nós dois, que somos loiros de olhos azuis, como eu disse semana passada, eu vou chamar um parceiro nosso, que nos dá um apoio aí muito bacana, que eu peço para a Jana colocar para a gente. As herbases, Jana, você está fácil aí? Na ordem, não sei se a Jana está com essa ordem, se não tiver, depois a gente coloca. De qualquer forma, Ricardo, eu quero dizer o seguinte, a gente está com uma pessoa aqui, que eu estive pertinho dela, não pude falar com ela 3 semanas atrás, quando a gente foi gravar lá, aquele sarau maravilhoso que vocês fizeram. Eu não estava, a nossa parceira, a relojaria Zerbase, que tem relógios, tabacos, presentes, mimos e um monte de coisas mais. Aliás, eu passei hoje lá e falei com a Vera e com o Paulo, que é um casal lindo e maravilhoso. Beijo para vocês. Fica ali nas esquinas tão famosas, São João e Ipiranga, no 818. Se você quiser comprar tudo de tabacaria e muito mais, principalmente presentear pessoas, passa lá que você vai ser atendido de forma deliciosa para esse casal maravilhoso. Beijo para vocês. E aí, a gente tem aqui uma convidada muito especial. Estive pertinho dela aquele dia, não foi possível falar, que aliás eu tive que sair de lá e ir para o hospital, mas vira essa página. Né? E ela veio hoje aqui. Né? Ela veio hoje aqui com a gente e nós vamos recebê-la com muito carinho no nosso programa. E para falar dela, eu primeiro quero que você fale comigo sobre um trabalho muito bacana, ainda dentro dessa realidade da política de ouro. Eu vou pedir para a Jana colocar para a gente o vídeo da Ioha, e eu queria que você falasse um pouquinho, porque está dentro desse tema que a gente está abordando, e aí nós vamos ter a nossa convidada, que também vai participar de um bate-papo com a gente sobre isso, mais ou menos. Eu vou dar uma caminhada aqui, vou pedir para a Jana soltar esse vídeo da Ioha, e queria que o Ricardo falasse para a gente sobre esse projeto da Ioha, que é muito interessante. É possível, Jana? Rodou? Obrigado. Ricardo, explica pra gente, para quem está assistindo, o que é a Ioha MK? A Ioha é uma empresa de marketing digital e ela tem forte atuação na área social, que ela trabalha ajudando as empresas que estão voltando aqui agora do pós-pandemia, através dos seus trabalhos de marketing digital, de inserção na internet, né? É um grande apoio que ela tem feito
as pequenas empresas e até grandes empresas que precisam dessa assessoria. Muito bacana. E a IOHA, além de fazer esse trabalho todo, ela se envolve com muitas causas que são de total importância, né? Então aí esse vídeo foi feito, produzido pela IOHA para falar um pouquinho dessa questão do Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio, hoje uma coisa muito grave. Para quem tem acesso e pesquisa, sabe-se que na Europa o índice de suicídio entre adolescentes é altíssimo. Por quê? Porque lá eles dizem que são um pouco tristes. Eu me lembro de, morando na Itália, conversar com um jovem de 19 anos, o nome dele é Giuseppe, e um dia ele disse para mim assim: quando você voltar para o Brasil, me leve junto. Eu disse: mas por que a Itália é tão linda, tão maravilhosa? Ele disse: aqui a gente vive uma vida muito triste. Aqui a gente não tem o sol que vocês têm, não tem as praias que vocês têm, não tem a oportunidade de sair e ser livre como vocês são no Brasil. E isso leva, né, Ricardo, as pessoas a esse claustro. E hoje a internet provoca um claustro muito grande na vida das pessoas. E esse trabalho que a IOHA faz é para despertar nas pessoas a preocupação para com o próximo. E aí você tem de observar dentro de casa quem está do teu lado, como a pessoa está se comportando, porque isso é muito grave. Não é isso, Ricardo? É isso aí. Esse é a gente não poderia terminar o Setembro Amarelo sem dar e participar dessa ação. Muito bem. Então aí a gente pede para a Jana colocar a logo da IOHA, a logo que agora passa a ser nossa parceira aqui do programa Contacaco. Agradeço por essa parceria maravilhosa, a IOHA, que estará sempre aqui conosco. Bom, e agora falar, claro, da nossa convidada mais do que especial. Primeiro eu vou apresentá-la como uma pessoa envolvida no universo das artes plásticas, apesar da área dela dentro desse universo ser mais na administração, mas ela é, claro, uma pessoa que se preocupa com o visual disso tudo. A gente até tem um videozinho que vai rodar já, que eu vou pedir para ela falar sobre essa realidade que é muito bacana das artes plásticas, que é a Plast Pinturas. Mas já a gente roda. Quero conversar com ela, pedir para ela primeiro vir aqui, ou não, eu vou lá no sofá da Hebe, no sofá amarelo, que aliás nós estamos no Setembro Amarelo, olha, por isso que nós estamos aqui no sofá amarelo hoje. Luciene Weyland. Sim, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença, é uma alegria muito grande ter você aqui. Primeiro, queria que você falasse do seu universo enquanto mulher de negócios, uma empresária que você é, né, para depois a gente falar num outro momento de outra coisa tão divina que você faz de maneira brilhante. Quem é a Luciene Weyland nesse universo relacionado à questão das artes como um todo, mas mais especificamente das artes plásticas, desse universo da cor e etc.? Eu sou uma curiosa constante em busca de me reconhecer enquanto brasileira, enquanto mulher, enquanto nordestina, enquanto passei pela Europa, morei na Alemanha, minhas filhas moram lá também. Então, eu circulo em vários universos. Eu tive um professor, o qual eu devo muito, que chama Salomão, que ele falava: Luciene, você é uma pessoa muito difícil de ser, de ser representada, né, em um só adjetivo. Então, eu sou essa mulher do século XXI, né, com filhos, empreendedora. Você morou quantos anos na Alemanha? Eu fui casada durante 20 anos com um alemão. Meu ex-marido hoje... Você fala bem o alemão? Falo. Ich spreche kein Deutsch? Du sprichst kein Deutsch, aber ich spreche Deutsch. Olha, a única frase que eu aprendi foi essa: eu não falo alemão. Eu fiz um curso de alemão, eu acho lindo o alemão. Claro que teria que se dedicar muito para poder falar bem. E é um dos idiomas mais complexos e mais bonitos, né? Tanto quanto o português, inclusive. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Na semana passada o Ricardo apresentou a Plast Pinturas, que aliás é a nossa parceira do programa, né? Agradeço a você por essa parceria. É um prazer. E eu queria que a Jana... Solta para a gente, Jana, por gentileza, o vídeo da Plast Pinturas. Eu queria que você falasse o que é, né, e como você foi parar nessa realidade da Plast Pinturas. Sim, a Plast Pinturas Decorativas é uma empresa. A gente não vende produto, eu falo junto com o Francisco Platini, que é meu sócio. Nós vendemos um conceito. Que conceito é esse? Um conceito voltado para a sustentabilidade, levar cores, mas por trás dessas cores químicas que não agridam o meio ambiente, elementos que não agridam o meio ambiente, porque essa busca nossa, né, que vocês falaram anteriormente, esse equilíbrio que o planeta precisa para coexistirmos.
E é esse trabalho que nós fazemos. Nós trabalhamos com cimento queimado, são pinturas decorativas, com marmorato. E que, aliás, é uma tendência o cimento queimado hoje, né? É lindo demais. Sim. Hoje, essas imagens que estão passando aí são os trabalhos que o Francisco fez no Rio de Janeiro, que ele vem de lá, ele é do Ceará, mas antes de vir para São Paulo, estava no Rio de Janeiro, trabalhou com grandes empresas lá. E uma pergunta importante, vocês conseguem atender em que região? São Paulo. Nós, como o Francisco vem do Rio, nós tentamos fazer alguns trabalhos lá, mas para termos excelência mesmo, acho melhor começarmos por aqui. Tenho falado bastante com o Ricardo, que é um grande amigo, um grande parceiro, e aí a gente chegou à conclusão de melhor começarmos por aqui. E já que nós estamos falando da realidade da Plat Pinturas, eu e o Ricardo conversando, não sei se hoje pela manhã, a gente conversa até de madrugada, às vezes, sabe, tem gente que não me deixa dormir, né? Nossa. Manda vídeo, manda as coisas para mim lá pelas 2 horas da manhã, sabe? E eu falo, Ricardo, eu tenho que dormir, viu? Mas, enfim, nem sei em que hora que nós falamos isso, e o Ricardo falou uma coisa para mim muito interessante, ele falou, a gente vai falar no programa sobre a questão da saúde mental, e vamos aproveitar a presença da Luciene Weyland, que ela, na verdade, lida com essa coisa da cor, a questão da cromoterapia, etc. Você sabe que eu sou formado em letras, e no curso de letras você tem uma disciplina que se chama teoria literária. Nessa disciplina a gente estuda tudo sobre o universo da literatura, da produção literária, você vai estudar todo o universo mental, inclusive, dos autores, dos escritores, de todas as modalidades de arte. E quando você estuda literatura, as pessoas não sabem disso, né? Mas na teoria literária a gente tem essa técnica. Cada personagem escrita dentro de um livro, ou inclusive de uma dramaturgia, essa personagem ela é identificada por uma cor. A cor tem uma fundamental importância dentro da literatura, como tem na cromoterapia, né? Eu sei muito que a cromoterapia, ela consegue fazer com que o ambiente fique muito tranquilo. E aí eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho do amarelo. A gente está num sofá amarelo, nós estamos no Setembro Amarelo. E qual é o significado da cor amarela? Isso foi uma lembrança do Ricardo, né? Ele falou assim, vamos pedir para a Luciene falar dessa questão do amarelo, voltado para essa realidade tão triste da questão do suicídio, e que a gente, né, faz essa campanha do Setembro Amarelo. Antes de vir para cá, eu estava falando com o Ricardo, né? E isso é uma das coisas também, é um dos conceitos nossos, que é leve cor para a sua vida, né? E aí eu comecei até, através do Ricardo também, ler um livro que foi escrito pela senhora Eva, que em alemão se chama Eva Helen, alemã que morreu em 2008, onde ela trouxe, através da psicologia, essa questão das cores, o que isso influencia na sua vida. Só que isso vem bem antes. O Picasso já começou o trabalho do Picasso no cubismo, ele já vinha com, né, o blue, né, o azul. Sim. Né, como o Stravinsky, quando ele pintava também, né, os trabalhos lindos que ele deixou, ele levava em questão as cores, a música, tudo mais. E uma das coisas assim, que me chamou muita atenção, a questão do preto. É como aquilo que tem um significado para um não tem para outro, para uma cultura não tem para outra. Então, nós temos que nos abrir, né, ter esse open mind, né, para podermos circular e entender realidades que nem sempre vêm de encontro àquilo que nós observamos. Você sabe que eu acho muito bacana, você vem, né, com esse universo, com essa experiência vivida de 20 anos na Alemanha. O alemão, né, a língua alemã, ela é uma das mais complexas e uma das línguas mais perfeitas, porque poucas pessoas sabem disso, né? Os idiomas, sejam eles quais forem, nós temos 2 tipos de idioma. Você tem aqueles que a gente chama de egocêntrico, que é o caso do alemão, do português, de alguns outros idiomas, e aqueles que são geográficos. Os geográficos são línguas muito secas, né, que dão informações muito objetivas. E as línguas egocêntricas são aquelas que são tão complexas, que têm a riqueza da denotação, da conotação, e aí você vai para o universo da literatura, da literalidade. E o alemão tem isso, né? O alemão tem uma coisa muito forte. E claro, você falando de todos esses artistas tão perfeitos, tão completos, que estão vinculados, se não alemães, mas estão vinculados ao universo alemão. E aí você estuda a cor por meio de um idioma tão fantástico quanto o alemão, né? Muito bonito isso, é tão rico isso, né? O idioma alemão é muito preciso também, né? E, além disso, eu canto, né? Então, a literatura, Sim. estudei a literatura alemã,
através do Brecht, por exemplo, eu sou intérprete do Brecht, viajei, inclusive, lá para os seus lados. Em 2010, eu fiz uma turnê, a convite da Embaixada da Alemanha, com um projeto chamado Brecht Brasis, que eu começava cantando as canções do Brecht e terminava com as canções dos modernistas brasileiros, que foi de 22 a 45, o meu foco de pesquisa sobre os nacionalismos musicais, que surgiram em 22 com Vila Lobos, e até fechou-se em 45 com o Guarnieri escrevendo uma carta aberta, que chegou aqui no Brasil, o Kohreuter, e falou, não, a música tem que se universalizar. E foi uma grande cisão. Você está falando de um momento muito importante da história, porque 45 é um marco, assim, é um grande divisor de águas na humanidade, né? Porque 45 marca o princípio de uma nova era do pós-guerra. Sim. Né? Aliás, o ano de 45 tem muito a ver com o que a gente falou hoje na questão do Setembro Amarelo. Você sabe que 45 foi um ano em que muitos escritores, muitos artistas se suicidaram, porque eles achavam tudo muito sem graça. E 45 a gente vive a realidade do surgimento daquela parcela da população que vinha do pós-guerra, que é o baby boomer, né? Que queria todo mundo ter filhos e tudo mais, porque vieram da guerra, vieram sofridos, e aí começa a se ter filhos, né? Se torna o homem tradicional de mercado, que vai trabalhar, responsável, pai de família. Então, assim, é um momento muito histórico, 45, né? E foi determinante, né? Agora, antes disso, assim, falando de Brasil, trazendo esse período para nossa identidade, que uma coisa interessante você falou, as pessoas veem a cultura como se for em uma visão única, e a cultura não é, a história não é, né? Então tem que atender, tem que conhecer a história do outro, o momento do outro, né? Então eu queria até, eu sou formada em história, né? Que é maravilhoso, né? A história é uma coisa fantástica. Não, eu amo a história, e a história ela veio para mim de uma forma muito... Não se preocupe, não, porque às vezes eu vou e volto, mas eu me localizo. Não tem problema nenhum. Aqui a gente está para bater papo. Fica à vontade, você está em casa. Muito obrigada. Eu estava querendo muito vir aqui, porque eu te admiro demais. Nossa, obrigado. Sou sua fã. Você é uma pessoa do século XXI, com essa busca para entender, e um homem de uma inteligência, de uma... Ganhei o meu século. Ganhei o século, Ricardo. Não é isso, não é exacerbação de ego, não. É que realmente o mundo precisa dessas pessoas. Você abriu o seu programa chamando a atenção, a reflexão, para a questão de não banalizarmos o mal, porque estamos vivendo uma banalização do mal. Que eu li muito a Hannah Arendt, quando ela fala, né? A dor do outro. Sim. Né? Então, assim, depois da guerra ou durante a guerra, as pessoas banalizaram o mal. Você está falando tudo isso. Primeiro, eu agradeço por esses elogios. Não sei se mereço tanto, né? Fico lisonjeado de receber, vindo de você, que é uma artista tão completa, uma pessoa tão, né, iluminada, e que já vai mostrar esse outro lado da moeda do teu talento. Você me faz voltar, refletir na questão da palavra, o quanto a palavra é importante. E aí eu falava há pouco do alemão. O alemão ele é tão poético quanto o português, né? Dentro do teatro a gente estuda muito na origem toda de Brecht, etc., né? Existe uma palavra, né, no alemão, que aliás é uma marca de vinho, mas eu nem sei se hoje se vende tanto, mas eu não estou aqui para fazer propaganda de graça para ninguém, mas vou falar porque eu acho lindo isso, que é o Liebfraumilch, né? E aí você traduzindo isso para o português, você vê o quanto o alemão é poético, né? Pensando numa pessoa como a gente acaba se despedir dela depois de 18 anos administrando tão bem a Alemanha, né? Angela Merkel. É uma pessoa de pulso firme, e muitas pessoas falam que o alemão é seco, é frio, mas quando você ouve essa palavra, por exemplo, Liebfraumilch, né? O leite da mulher amada, é poético, né? É muito bonito isso. Ricardo, você está muito quietinho hoje, o Ricardo está dodói. Né? Tá. Ele está com um gato arranhando a garganta dele. Não é Covid, viu, gente? Ele está vacinado, fez exame anteontem, está tudo bem, mas é esse clima, essa mudança absurda de Hussein, tem uma frase que eu vi, que eu tenho trazido ela comigo. A gente aprende muito quando ouve. E quando a gente está com pessoas como vocês aqui, eu quero ficar quietinho para me aprender. Eu acho que eu sou inteligente, entendeu? Por isso que eu fiquei
quieto aqui para estar ouvindo também e aprendendo também, né? Porque a gente sempre aprende quando a gente ouve e a gente aprende bastante, né? Mas você sabe o que eu penso? Eu vou fazer aqui uma declaração de público. O Ricardo passou a fazer parte desse programa, né, da semana passada para cá. E o Ricardo tem uma coisa que a gente precisaria tanto nas pessoas. Você acabou de falar dessa coisa da cultura do mal que nós estamos vivendo, né, da reflexão que eu fiz na abertura do programa. Primeiro, repito, mais uma vez, obrigado pelos elogios que você fez a mim. Dizer que é minha fã, meu Deus, né? Quem sou eu para ter uma fã como você? Mas, enfim, o Ricardo tem uma característica, Luciene, que eu acho que é o que falta no ser humano, que é a humildade e o saber ouvir. O Ricardo é um cara muito antenado, né? E inteligente que sabe ficar em silêncio no momento que precisa ficar em silêncio. É um cara envolvido com ONGs, né, do terceiro setor, um cara que se preocupa com a sustentabilidade, tanto que só veio para enriquecer o programa. Ele nos presenteou semana passada com a presença da Beatriz de Carvalho, que é uma mulher fantástica, e hoje traz você que tanto quanto, né? Aliás, deixa eu até fazer aqui, né, uma devida justificativa. Nós colocaríamos hoje um bate-papo que eu fiz com a Beatriz no dia do sarau, que eu falei isso no programa passado, ela estava aqui com a gente. Eu falei, semana que vem nós teremos a entrevista com a Beatriz. Nós não colocamos a entrevista hoje, porque assim, demos um espaço de um programa inteiro para a Beatriz, e não poderíamos deixar de dar o mesmo espaço para você, porque é outra pessoa brilhante que faz um trabalho tão fantástico. Então, assim, são duas mulheres que mereciam esse espaço todo dentro do programa, né, Ricardo? A gente não podia fazer. E aí, na semana que vem, a gente terá o bate-papo gravado com a Beatriz. Mas você não veio só aqui para falar da Alemanha, você não veio aqui só para falar dessa parceria que você está trazendo para o nosso programa, que, mais uma vez, eu agradeço muito, que é a Plat Pinturas. Você veio aqui também porque você é uma das cantoras que tem uma voz... Eu consegui ouvir tua voz, eu fiquei, assim, apaixonado, você fazendo a passagem de som, lá onde eu gravei com o pessoal bate-papo, no restaurante Via Castelli. E ouvindo a sua voz, eu gravando o programa lá, você cantando de fundo, eu falei, gente, com vontade de sair daqui correndo e lá ouvir essa mulher maravilhosa cantar. E eu queria que você dissesse para a gente o seguinte: você canta, na verdade, levando dois grandes idiomas para o mundo ouvir, que é o alemão e o português. E você canta música de câmara. E primeiro eu queria que você explicasse para a gente, porque muitas pessoas que estão lá em casa acabam não sabendo o que é música de câmara. Infelizmente, a cultura no Brasil, apesar de ser acessível hoje pelas redes sociais, tem muitas pessoas que acabam não entendendo e não sabendo o que é. O que é a música de câmara, Luciene? A música de câmara ela surgiu na Itália. Então, eram as reuniões entre as pessoas que se reuniam para comer, para beber e para ouvir música. Então, uma câmara é uma coisa pequena. Mas isso não quer dizer que quem canta música de câmara não tem o mesmo refinamento e a mesma exigência de quem canta ópera. E é até um pouco mais difícil, né? Porque você tem que cantar cameristicamente e atendendo a todos os requintes que se pede na ópera. Então, isso é a música de câmara. Entendi. Ricardo, obrigado por esse presente, viu, Ricardo? Que presente que você trouxe para a gente, né? Mas, como eu disse, você não veio aqui para conversar, Sim. Você veio aqui para cantar. A gente tem que ouvir essa voz linda. Vou te chamar para vir aqui comigo, por favor. Oh, meu Deus! E a gente quer ouvir uma palhinha, né, dessa voz tão linda. Eu queria que você falasse qual é o teu, além de, claro, saber que você faz esse trabalho lindo da música de câmara, qual é o teu estilo, como que começa a vida da Luciene cantora? A minha vida começa lá na Paraíba, sou de Campina Grande, e desde muito cedo eu me envolvi, agradeço aos meus pais, aonde eu vivia com essa efervescência que tem a Paraíba,
né, da dança, que eu também venho da dança, né, das rodas de coco, do chachado. E então eu cresci ouvindo Dalva de Oliveira, Nubia Lafayette, Vicente Celestino, Luiz Gonzaga, e nós vivenciávamos muito a música. Aquele sarau que nós fizemos naquele dia, eu me senti de volta ao passado. Então eu cresci no meio de tudo isso. Eu fiz história, aí vim para São Paulo, e ao chegar aqui em São Paulo, eu estava em um sarau, e aí conheci uma pessoa que disse: você fez canto lírico? Não. Aí ela me indicou a Celina Ambert. Então, eu estudei com a Celina Ambert, depois a Celina Ambert me levou até a dona Leila Fará. A Leila Fará foi foi mãe de quase todos os cantores líricos no país. Você é soprano? Eu sou soprano. Foi muito difícil. A minha voz é uma voz que o meu professor Lenine Santos, o último universal. Que eu estudei, não, ela é difícil de definir. Ela é híbrida. Então, assim, eu sofri muito, porque isso também eu aconselho quem começa a cantar canto lírico não se preocupar com a classificação da voz, que às vezes demora. Eu fui classificada como cantora, como soprano, mas eu sou uma soprano espinto, e, na realidade, a minha voz é bem híbrida. Então, eu canto desde a área de ópera a Vila Lobos, Piazzolla. É eclética, é um patrimônio histórico. Você sabe que você falou de vários dos artistas que te influenciaram. Você falou de um deles que me fez lembrar a infância, lembrar meu pai, que já não está mais entre a gente. Vicente Celestino, que voz que tinha. Né? Tornei-me um ébrio, mas eu não canto nada, né? Eu só encanto, né, Andréia? Não ria, que você está com a câmera, vai tremer, vão pensar que você está com mal de Parkinson aí, viu? Mas, enfim, dá uma palhinha para a gente, o que você vai cantar para a gente, para nos prestigiar com essa voz tão linda? Gente, eu vou cantar uma música que eu amo, que chama-se Yucali. Yucali foi uma canção que o Kurt Weill compôs quando estava fugindo do nazismo. Chegando na França, ele conheceu um outro letrista e ele escreveu. E o Yucali não tem um significado, é assim como Passárgada, do Manuel Bandeiras. Sim. Então, através dessa música, ele buscava a paz, uma ilha imaginária onde tivesse uma fada que nos acolhia e que nós não sofrêssemos atrocidades que estávamos sofrendo na guerra naquele momento. E aí, eu preciso falar uma coisa muito importante, viu, Ricardo? Você vê o que é quando a pessoa realmente sabe o que está fazendo, né? Além de cantar, historiadora que ela dá essa aula da questão da composição, porque muitas vezes a gente ouve uma música e não sabe o trabalho de pesquisa que foi feito para compor. Isso. Né? E isso é maravilhoso. Então, eu vou dar. E aí eu queria falar, o Kurt Weill foi um dos maiores, não compositores, mas músicos que ele escrevia todas as músicas do Brecht. E é impossível ouvir a música do Kurt Weill sem se transformar. Só que o Brecht, ele queria o quê? Você que é do teatro, ele não gostava do aplauso, que você tinha a obra tinha que ficar como reflexão. Mas era impossível, as pessoas aplaudiam. E ele teve muitas muitas brigas, embates com o Kurt Weill, porque ele deixou coisas. Por favor, ouçam as músicas a arte do Brecht, né, na composição do Kurt Weill. E o Brecht, ele é um dos grandes nomes, aliás, que ele transforma o teatro. Né? Ele vem com uma linguagem totalmente diferente do que era aquela coisa aristotélica até então, e ele faz um rompimento muito grande com a questão da dramaturgia, com a questão do universo da arte. Essa voz linda, a capela, Luciano Weyland, para a gente curtir. Bem gostoso esse som. Fica à vontade. C'est presque au bout du monde, ma barque est vagabonde, errant au gré de l'onde, me conduisit un jour, l'île est toute petite, mais la fait qu'elle habite, gentiment nous invite, en farelle et tout, e o cálice leiteru. É isso, gente, esse pedacinho que só. Que coisa linda, que voz linda. Eu estou saindo também de uma virose terrível. Aliás, o dia que você fez aquele sarau lá, maravilhoso, né, organizado
por essa pessoa tão divina que é o Ricardo. Você estava com a voz um pouco comprometida, né? Já estava. Isso derruba qualquer um. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para mim, assim, primeiro, eu estou pronunciando o seu sobrenome corretamente, Weiland, porque é alemão? É Weiland. Weiland, tá vendo? Por isso que é bom perguntar, Weiland. Weiland. A gente vê e, lógico, a questão é que nem meu sobrenome. Aliás, meu nome ninguém nunca fala e nem escreve corretamente, né? Por isso que é importante perguntar, Weiland. E, aliás, é tão bonito, Weiland, né? É um nome bem, né? Um sobrenome. Por onde você andou nesse mundo cantando? Você leva a música alemã, leva a música brasileira para além de todas as fronteiras. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mulher universal que você é, dos lugares que você já se apresentou, né, falando com tanta propriedade da sua história enquanto cantora, e isso é maravilhoso. E um detalhe, né, Ricardo? É uma mulher paraibana, né, brasileira, e que vai tão longe além da fronteira, e aí mostra o poder que a mulher tem de ter, né? O respeito que a mulher tem de ter. Essa semana também houve um desrespeito tão grande em relação à mulher na CPI e tudo mais. O Brasil precisa de pessoas que nos representem em todos os segmentos sociais, inclusive na política, né? E mulheres como você mostram aqui vieram, né? Sim, eu considero, assim, agradeço sempre a minha mãe não estar mais entre nós, mas essa força que eu trago dentro de mim, de superação, da minha mãe. Minha mãe era uma sertaneja. Outro dia eu tenho uma sobrinha que eu amo, que poderia ser minha filha, assim eu considero minha filha, a Jéssica Oliveira, que é lá da UERJ, no Rio de Janeiro, e ela fez uma homenagem à minha mãe, dizendo que ela considera minha mãe a grande feminista. Vem para cá, Ricardo. O Ricardo está quietinho ali hoje, ele está com medo, você viu? Ele está com medo de nós dois aqui. Uma grande feminista, porque assim, eu tive uma educação contrária à tradição nordestina. Então, meu pai e minha mãe, eles se harmonizavam bem entre si. Não tinha essa cultura nordestina, sabe, de que não, o homem tem que mandar, a mulher tem que seguir. Não, o papai era o último a falar em casa. Então, assim, eu venho com essa força, não querendo. Eu acho que a gente tem que buscar, né, o nosso espaço, mas sem essa coisa, sabe, de pisar, ninguém pisar em cima de ninguém, mas ter uma harmonia. E a gente sabe que isso não é fácil. Eu aprendi muito na Alemanha, né? Fui casada, meu ex-marido alemão, sempre me respeitava, porque lá tem essa harmonia entre os casais. O homem lavar a louça ou trocar a fralda do filho não vai diminuí-lo. De forma alguma. Exatamente. A mulher sair para ir sozinha, viajar sozinha com as amigas, ou sair à noite para dançar, que eu fazia isso, fiz durante o tempo todo, não vai diminuir o homem, ele não vai deixar de ser macho. Mas é importante você dizer isso, viu, Ricardo? Porque, assim, meu pai era muçulmano, meu pai veio do Líbano. E muitas pessoas tinham medo de ir na minha casa, falavam, mas seu pai deve ser bravo, porque ele é turco, né? Infelizmente, para a cabeça do brasileiro, todo libanês é turco. Mas o meu pai era um homem de uma delicadeza dentro de casa, de uma generosidade, companheiro da minha mãe, né, por tantos anos, e era um homem que lavava, passava, cozinhava, fazia o que fosse preciso para ajudar, e nos criou dessa maneira, né, fazendo com que a gente entendesse que o homem não tem nada de melhor do que a mulher. E aí você, de repente, para e olha e fala, puxa vida, mas um cara que veio de um país onde vive em guerra e viveu em guerra e com uma cultura muçulmana, que as pessoas acham que o muçulmano é uma pessoa terrorista, isso e aquilo, né, e, na verdade, não. Então, quando você fala isso, né, dessa sua origem, dessa importância dos seus pais, né, Ricardo? É muito importante a questão da cultura. A gente estava falando da Angela Merkel, e tem uma reportagem que perguntaram para a Angela Merkel se ela tinha empregados. Ela falou assim, nós não temos empregados. Ela falou assim, porque na minha casa, eu e meu esposo fazemos tudo. Eu coloco a roupa, ele aperta a máquina para lavar, porque nós não temos servos. E eu li um pouco sobre ela, a vida, ela mora no mesmo apartamento que ela, quando ela entrou na política, ela tem as mesmas rotinas, ela e o esposo
fazem, cuidam de casa, não têm empregados. Aliás, olha, eu acho que é um exemplo, né? É um exemplo. Uma das respostas mais fantásticas da Angela Merkel foi quando ela foi perguntada por um jornalista: olha, eu já a entrevistei 10 anos atrás, você estava com esse mesmo vestido. Ela disse: eu não sou modelo, eu sou prestadora de serviço para, né, o meu país. Nossa. Isso é maravilhoso, né? Isso é mostrar o que é ser. Mas eu queria que... Eu vou deixar você falar, mas eu queria que você desse mais uma palhinha para a gente, mais de um repertório de alguma música desses artistas que você disse aí que te influenciaram. Quem mais você, nesse momento, diria assim, eu gosto de cantar essa música brasileira, desse artista brasileiro? Mas fala o que você queria falar, por favor. Sim, não. Bossa Nova. Eu não canto Bossa Nova. Quem canta Bossa Nova, que canta lindamente, que estávamos cantando juntas lá no Sarau, né, que você esteve, na Via Castelli, a Andréia. Eu sou fã da Andréia, que é a esposa, né, em breve ela estará conosco. Sim. Mas uma das únicas músicas que eu canto, que eu cantei uma vez, nunca mais parei de cantar na Alemanha, que é Manhã de Carnaval, que tem uma história, né? Manhã de Carnaval fez parte do filme Orfeu Negro, né? No Rio de Janeiro, em 56, que ganhou o festival, né? Na França. E uma vez eu cantei na deixa eu ver se eu lembro, são tantas emoções. São tantas emoções. Exatamente. Eu cantei na Copa Brasil e Alemanha, na Alemanha, com um maestro que eu amo, é uma pessoa maravilhosa, o Repaulit. Então, nós fizemos o concerto e, no final, quase para o final, ele falou: canta uma música brasileira, uma bossa nova. Eu falei: maestro, mas ele disse: não, pega, Luciano, alguma coisa. Então, assim, é uma pessoa linda, ele mora em Hamburgo, e quando eu chegava lá, antes de nos apresentarmos com a orquestra, aí eu ia ensaiar com ele, a esposa dele, ela é escritora e pinta também. E aí ele é aquela pessoa linda, sabe, aquela humildade, com os pés descalços, tocando ao piano e querendo saber sobre o Brasil. E aí, em uma dessas buscas pela formação de repertório, eu disse: eu acho que vou cantar Manhã de Carnaval. E cantei, e nunca mais eu parei de cantar Manhã de Carnaval. Então, onde eu vou, tenho que cantar no final de cada recital que eu faço com o público. Por favor, nos alegre com essa voz tão linda cantando. Obrigada, olha. Manhã tá bonita, manhã, na voz uma nova canção, sentindo só teus olhos, teu riso e tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás nas cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz, fala dos beijos perdidos nos lábios teus, canta o meu coração, a alegria voltou, tão feliz amanhã deste amor. Que coisa mais linda, que voz. Obrigado. Tão limpidez, porque você disse que está com a garganta um pouquinho enroscada aí, né? Agora, ouvindo a sua voz, e com certeza muitas pessoas que estão lá em casa, né, Ricardo, gostariam de... Porque assim, a gente sabe, Luciane, o Island, olha que lindo, agora eu falei corretamente, que muitas pessoas sonham em ter, né, o seu lugar garantido ao sol. E você é um exemplo disso, que vem da Paraíba e hoje é uma mulher do mundo. Então, assim, as pessoas que sonham em ser cantora, né, como você, as meninas que têm esse ideal e esse sonho, como fazer? Porque muitas pessoas me perguntam: como que eu quero ser ator? As pessoas acham que ser ator é simplesmente ir lá e decorar um texto e fazer um espetáculo. É um processo tão longo, é um processo de tanto enriquecimento, de estudo, de aprofundamento, de conhecimento de tantas técnicas. E a música, não diferente disso. Mas por onde começar
principalmente para essas meninas do norte, nordeste do país, dos interiores do Brasil, de pessoas que não têm acesso, que muitas vezes não têm nem escola para isso. Sim, sim. Se tiver uma escola na cidade, procurar uma escola ou estudar com alguém. Se ainda é criança, procurar entrar em um coral. Porque, para estudar mesmo profissionalmente, a nossa musculatura ela só está pronta depois dos 19 anos. Então, eu vejo muitas vezes esses shows que tem aí televisão e tudo mais, crianças cantando áreas pesadas que só poderiam cantar, que às vezes a gente só consegue cantar depois dos 40 anos. Cantando. Isso, de uma certa forma, se não tiver um bom acompanhamento, acaba com a voz. Primeiro, tem que ter muita paciência, como você falou. A gente vive em um mundo, como o Bauman falava, né, da liquidez. Nossa, que maravilhoso, né? Sim, onde as pessoas... Sigmund Bauman, leia, gente. Sim, fantástico. Toda a obra dele é linda. Toda obra que querem, começam a aprender tocar violão, já em uma semana já querem tocar, né, uma obra... Chico Buarque. Ou Bossa Nova, que é dificílimo. Começa a fazer teatro, acha que está pronto, precisa de tempo. E essa é a grande questão e o desafio que, às vezes, leva ao suicídio, é não se aceitar, não aceitar o tempo. O processo, né? O processo. Na verdade, é aquilo. Você tem primeiro que entender o processo para depois você se tornar alguém. Sim. E isso é fundamental. E as pessoas não estão preparadas para isso, né, não Luciane? Estão. Infelizmente, não. E, muitas vezes, as famílias... também incutem no jovem, na criança, essa urgência de você ser alguma coisa, de você definir ser alguma coisa, de você fazer arte de uma forma rápida. Não é assim. Você sabe que eu tive a alegria de fazer por 2 vezes o espetáculo As Filhas da Mãe, escrito pelo Ronaldo Ciambroni. E eu tive a felicidade de estar no palco Ronaldo Ciambroni, que para mim é um dos monstros do teatro brasileiro. E o texto As Filhas da Mãe fala justamente dessa realidade. Uma mãe que sonha que as filhas são perfeitas, que são atrizes lindas e maravilhosas. Aliás, era um trio parada dura que não servia para nada. E a mãe incutia na cabeça das meninas que elas tinham talento para isso, né? E isso, ele escreveu esse texto com base em testes que ele participou para uma das novelas que ele escreveu para o SBT. E que as mães chegavam lá, olha, minha filha é perfeita, meu filho isso. Quando ia ver, o camarada não sabia nem pregar um prego. E aí a mãe achava que era ator, que era isso, que era atriz, e etc. Eu vou chamar um parceiro nosso, que é a EOAF, falar um pouquinho rapidamente da EOAF para a gente. A EOAF é uma instituição que está se estabelecendo ali entre o Tatuapé e a Anália Franco. A EOAF vai oferecer muito em breve cursos de graduação. Por enquanto, a gente está com cursos de reforço escolar, a gente tem lá também a possibilidade de você participar, você que é arte educador, participar de palestras, de cursos de oratória e muito mais. Você pode ligar para o 11 94 779 4332, 11 94 779 4332 e falar comigo, que aí eu te dou as informações para você sobre tudo isso, ok? A EOAF. Muito bem. Podemos ouvir mais alguma palhinha ou não? A capela para a gente, né, Ricardo? Vamos explorar, né? Ó, a gente ainda tem um tempinho, ainda dá para você dar mais uma palhinha para a gente. Estou buscando aqui o repertório. Que, aliás, esse programa é muito curto, né? A gente tinha que ter 2 horas para fazer de programa. Né? É verdade. Fazer 2 horas. Vou chorar no ombro. Só em cima daquilo que o Hussein falou, o que a pessoa pode ser? Se a pessoa tiver atitude e comprometimento, você pode ser aquilo que você quiser. Atitude para começar. E quando você está comprometido, o universo vai e você consegue fazer. Eu posso dizer isso para vocês, porque eu não gosto de falar tudo aquilo que eu já fiz, mas tudo que eu já fiz na minha vida, que são coisas diferentes, porque eu tive atitude, me comprometi, e o universo se encarregou de colocar pessoas, até o fato de eu estar aqui. Que a minha construção não teria nada a ver com de eu estar aqui trabalhando com arte, fazendo música, ser compositor, ser escritor, ser atleta, não tinha nada a ver. Mas em cada momento eu estava vivendo aquilo que eu estava fazendo e o universo se encarregou de colocar as pessoas. Com certeza. Isso acho que, voltando ainda ao que você colocou, que caminho seguir, aonde buscar. Primeiro, a aceitação de que as coisas não vêm, nada cai do céu de uma hora para outra. Você tem que estudar, você tem que fazer conexão com as coisas, você tem que se aceitar,
né? Então, muitas vezes eu vejo o jovem querendo ser ator, querendo ser atriz, querendo ser cantora, né? E não dá tempo a isso. E às vezes pela mãe. A mãe leva a menina para fazer balé para reproduzir aquilo que ela não conseguiu. Com certeza. Né? Aí projeta na criança, né? Então, primeiro é isso, ter muita resiliência consigo mesmo para estudar, certeza. porque para chegar onde eu cheguei, ralei muito, tive que ouvir muita coisa, baixar a cabeça. E outra coisa, você me perguntou o que me levou a chegar lá na Europa e ter o reconhecimento que eu tive e tenho quando eu volto. A humildade. Eu tenho que chegar e me colocar na cultura do outro. Isso é maravilhoso. Na realidade, é a empatia que o Ricardo falou logo empatia, no início do nosso bate-papo, né? Eu não posso chegar e falar, eu sou a tal cantora. Não, tenho. Então aproveita e dá mais uma palhinha Tá. para a gente, a capela. Eu vou cantar uma música que, pena, é tudo a capela hoje. De um compositor chamado Valdemar Henrique, que faz parte da segunda corrente modernista. Quando eu falo essas correntes, o que aconteceu? A Semana de 22 trouxe muitos para o Rio de Janeiro, apesar de ter acontecido a Semana de 22 em São Paulo, mas ficou Rio de Janeiro e São Paulo. E muitos compositores de outros estados vinham representar suas culturas. E do Pará, do norte do país, veio um compositor que eu considero uma grande pérola para o Brasil, que é Valdemar Henrique. E ele escreveu as 12 lendas sobre o norte do país, que é cantado por grandes cantoras lá fora e aqui no Brasil. Poucas pessoas conhecem. Então, eu vou cantar a lenda do Irapuru. Certa vez de montaria, eu desci o Paraná. O caboclo que remava não parava de falar. Não parava de falar. Que caboclo falador. Me contou do lobisomem. Esqueci. Gente, desculpa, eu vivo. Não tem problema, imagina. Mas é linda essa letra, né? Me perdoe. Não, imagina, que Cantar isso. capela é muito difícil. Lembra que eu te falei lá em cima, antes da gente começar o programa, eu falei para você que o Conta Caca é um programa que ele é feito tudo ao vivo e a gente não combina nada antes. Verdade, né? A é gente isso, tem um cara. roteiro a seguir, só falar, olha, primeiro isso, depois aquilo. Mas assim, o que a gente vai perguntar, o que a gente vai falar, tudo mais, sai da alma, sai do coração. Sim, então isso. isso faz parte e mostra que você é ser humano. Isso que é importante. Porque as pessoas às vezes veem os artistas na televisão e acham que não são seres humanos. Não. Gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Luciane tá. Weiland, eu quero te agradecer. Peço para você deixar seu contato para as pessoas poderem conhecer mais sobre você, sobre a sua carreira e, lógico, para poder ouvir a sua voz efetivamente, como a gente teve a oportunidade de ouvir naquele sarau maravilhoso. É 11 983 170729. Muito bem. Repete o número, por favor. 11 983 170729. Muito obrigado pela sua presença. agradeço. O programa está de portas abertas para você sempre. Muito obrigada. Tá bom? Prometo aqui que eu vou rodar 2 vídeos depois no programa que você encaminhou para a gente e nós vamos colocar do seu trabalho lindíssimo e a gente roda nos próximos programas para vocês. Tá bom, Ricardo? Muito obrigada. Liga o microfone. Som. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar com essas sumidades aqui e falar que nós terminamos o Setembro Amarelo e vamos começar o Outubro Rosa. E a semana que vem nós temos mais uma mulher ilustre aqui, a Graça Cunha, que vai estar abrindo o Outubro Rosa aqui com a gente. Estreando com a gente um quadro que já existe, que é o quadro de cultura, mas vai ser Vitamina Cultural. Vitamina Cultural. Isso. E já tivemos uma vitamina aqui, né? Com certeza, já começa por aqui, né? Na verdade, nós já começamos aqui. Olha só, gente, esse programa é feito com muito carinho por todos nós, direção e apresentação minha, Hussein Said Shahur. Quero agradecer a direção executiva agora do programa, né? E também comentarista Ricardo Borges, Pedro Gabriel, nosso produtor, agradecer o apoio da Ioha, realização da CH Produções, não posso deixar de agradecer a Janaína Bento, que é a nossa... que faz a nossa direção de áudio e vídeo, nossa diretora de corte, Andréia Caruso, e o nosso diretor-geral da TV Cinec, Rodolfo Estevam. Olha só, baixe o app,
divulgue o nosso programa, divulgue a nossa TV. Você pode baixar o app da TV Cinec ou você pode nos assistir a toda a nossa programação 24 horas por dia pelo www.tvcinec.com.br. Conta Caco é um programa feito por você e para você. Semana que vem tem um monte de coisa bacana, muita novidade vindo por aí. A gente está mexendo na estrutura inteira do programa, porque a gente quer levar para você cada vez mais coisas muito legais, muito interessantes. Beijo no coração, até a semana que vem. Fui! Onde tiver um micro conectado à internet, a TV Cinec estará lá. A equipe da TV Cinec tem muito o que festejar, porque é marcada por uma organização